Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou Fátima, faço parte do grupo de professores da Igreja Batista de Vila Augusta, que temos como pastor da nossa igreja presidente, pastor Walter Villanovas, e temos como diretor da EBD o irmão Deck. Nós hoje, meus queridos, vamos terminar o livro de Eclesiastes, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, que fala o mistério dos atos de Deus. Vamos orar, meus amados. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos e engrandecemos seu nome, Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de ti, Pai. Esteja conosco, Pai, nos guardando, nos livrando de todo perigo, Pai, e que esses ensinamentos de hoje nós possamos praticá-los, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Pai. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os objetivos. Saber compreender que um dos mistérios dos atos de Deus é que as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Fazer compreender que as escolhas que fazemos hoje indicam para onde vamos amanhã. Encarar a vida e a morte, a dor e a alegria como sendo parte do viver. Ser sábio em utilizar a seu favor a sabedoria que vem do alto. Temos como texto áureo Eclesiastes 9:2. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Lugar do sofrimento na vida humana. Eclesiastes 7 e 8. Em Eclesiastes 7:1, Salomão está falando sobre integridade e moral, que é melhor ter boa fama do que ter péssima reputação. Parte das pessoas preferem trocar sua boa integridade moral por fama, dinheiro, né? Então, essas pessoas preferem, para ter sentido na vida delas, ter fama, poder, riqueza, né? Mas o que temos de valorizar realmente aqui na Terra é a nossa reputação. Precisamos valorizar porque nós não carregamos somente a nossa imagem, mas nós, como cristãos, carregamos a imagem de Cristo. Portanto, precisamos ter bom testemunho diante das pessoas. Quando andamos conforme a palavra de Deus, damos bom testemunho e como é ser um cristão, dando bons testemunhos. Olha, que diz em Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfruta de boa estima, vale mais que a prata e o ouro. Ele diz também, Salomão, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, porque nós cristãos sabemos que ele chegará, a morte chegará, e também sabemos para onde vamos. Porque o dia da nossa morte é o começo da nossa vida eterna com Cristo. Portanto, ela precisa ser um dia melhor que o do nascimento, né? E nós temos essa esperança, que quando partirmos daqui, estaremos com Cristo, né? Então,
O dia da morte, para nós cristãos, é muito melhor. Olha o que diz em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, vive e crê em mim. Não morrerá eternamente. Você crê nisso? Capítulo 7, 2, 3. Melhor o dia da tristeza do que do riso. Porque na tristeza pensamos em toda a nossa vida. E chegamos à conclusão de tudo que fizemos, de bom ou de errado. Portanto, a tristeza tem sua utilidade nesse sentido, né? Podemos consertar aquilo que está errado. A tristeza nos faz meditar na palavra de Deus. Isso faz melhorar o nosso coração e a nossa alma. Eclesiastes 7, versículo de 5 a 7. Precisamos conselhos de pessoas que têm responsabilidade, que têm sabedoria para nos aconselhar. Olha o que diz em Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Devemos estar prontos para verdadeiros conselhos, mesmo que ele venha nos doer, nos machucar, nos chatear. Esse conselho, às vezes, não é aquilo que a gente está esperando. A gente quer um conselho daquilo que nós desejamos, né? Mas não, ele pode nos chatear mesmo, pois ele é muito melhor do que aqueles que passam a mão na cabeça. Não permita que seu julgamento seja precipitado e distorcido pelas circunstâncias. Sobre opressão e suborno, não tome decisões precipitadas, baseadas na pressão do momento. Quem é calmo, faça conforme a sua convicção que você tem dentro da palavra de Deus e de seus ensinamentos. Tomar decisões é sempre difícil, não é fácil. Dependendo da decisão que tomamos, ela pode nos afetar de muitas maneiras. Por isso é importante procurar a sabedoria para tomar a decisão certa. Sabemos que a melhor forma de tomarmos decisões é quando fazemos da maneira que mais agrada a Deus. Essa é a melhor decisão, quando fazemos a vontade de Deus. E devemos confiar que Deus está no controle de tudo. Olha o que fala em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Capítulo 13 e 14. Fala da confiança em Deus. Em teus dias bons, comemore e desfrute e aproveite de tudo que Deus te deu. Nós estamos aqui para desfrutar de tudo que Deus nos deu. Nos dias ruins, reflita no que pode ser melhorado para que o próximo dia seja bom. Olha que maravilha, né? Nos teus dias bons, comemore. E nos dias ruins, reflita, pense no que pode ser melhorado para o próximo dia ser melhor, ser bom. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Salmo 37, 5. Eclesiastes 7,16. Ele diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Olha, a pessoa que se considera excessivamente justo, demasiadamente sábio, está se comparando aos fariseus e aos mestres da lei, que se consideravam extremamente justos e sábios aos seus próprios olhos. Jesus os chamava de hipócritas, pois eles não buscavam a justiça de Deus, eles não praticavam o que pregavam, por hipocrisia. E hoje nós vemos muito por aí, hein? Muito, muito. Deus nos aconselha, através de sua palavra, termos uma vida equilibrada para vivermos melhor. Não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Devemos sempre buscar a justiça de Deus e sua sabedoria. Nunca se apartar da moderação e do equilíbrio e da humildade. Olha o que diz em Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Nós temos que praticar, a sabedoria nos faz praticar a justiça, amemos a benignidade, sejamos bons e andamos humildemente. Andar humildemente com o teu Deus. Jesus era tão humilde e é isso que nós temos que ser, humildes. Todo aquele que tem o Espírito de Deus é equilibrado, porque está fazendo o quê? A vontade de Deus e caminhando com Ele. Todo aquele que tem o Espírito de Deus é equilibrado. Segundo Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para alcançarmos a verdadeira sabedoria, precisamos buscar conhecimento espiritual. Para alcançarmos a verdadeira sabedoria, precisamos buscar conhecimento espiritual. Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Jó 12:13. Se pedimos sabedoria, é Deus que nos dá. Porque a Ele pertence o conselho e o entendimento. E todo poder é dele. O temor a Deus irá evitar ambos extremos. Esse extremo de você ser extremamente sábio, extremamente justo. Quando nós temos temor a Deus, nós podemos evitar esses extremos. Extremos em outras coisas mais. Aprendendo com o sofrimento. Devemos olhar os sofrimentos, as perdas, as dores e a morte de frente e aprender com elas a viver o melhor possível o nosso presente, o nosso dia a dia. A vida é uma dádiva de Deus, é um presente dado a cada um de nós. Precisamos aproveitar cada minuto, valorizando tudo de bom que a vida reserva. Mas também precisamos encarar a vida e a morte como parte desta vida.
né? Nós sabemos que estamos aqui, mas sabemos que um dia iremos partir. E isso faz parte da vida. O sábio aprende a desfrutar com o que Deus nos dá aqui na Terra e com a esperança de uma vida eterna. A pessoa que é sábia, que tem sabedoria, aprende a desfrutar com o que Deus nos dá aqui na Terra e com a esperança de uma vida eterna. Vamos aproveitar tudo que Deus deu aqui. Se somos ricos, se somos pobres, isso não importa. O importante é o que Ele deu para nós aqui, que nós temos aqui. E vivermos com a esperança de uma vida eterna, porque tudo isso aqui é passageiro. Nós sabemos que nós temos uma vida eterna com Cristo. Eclesiastes capítulo 8, Salomão exalta a sabedoria. No capítulo 8:1, ele diz assim: quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda seu semblante carregado. Olha, a sabedoria pode transformar um semblante áspero em uma afeição bonita. Precisamos buscar a sabedoria. No capítulo 8, do versículo 2 a 6, ele traz uma noção do mandamento do rei, onde o apóstolo Paulo diz que devemos obedecer às autoridades constituintes e às leis que nos são impostas, desde que não desrespeite ou seja contrário às leis de Deus. Isso precisamos. Nós, como cristãos, devemos lutar contra contra isso, né? Se é contra as leis de Deus e contra se são contrárias às leis de Deus, aquilo que Deus tem para nós como um viver, né? Dentro de fazer o que é certo, isso, a palavra de Deus tem que prevalecer em nossas vidas. E nós cristãos devemos sim obedecer às autoridades, mas a palavra de Deus, ela tem prioridade nas nossas vidas. No capítulo 8, do versículos 7 a 9, nós não sabemos que o futuro nos reserva. Estamos à mercê de situações que não podemos modificar. Nós não podemos modificar o nosso amanhã mesmo. Nós podemos dizer se estaremos vivos? Não. Porque quem tem esse controle é o nosso soberano Deus. Temos obrigação de fazer coisas boas hoje, para termos um amanhã melhor. Precisamos confiar em Deus, que tem o controle de tudo e sobre todas as coisas. Se nós depositarmos toda a confiança em Deus, não teremos motivo para se desesperar com as incertezas do amanhã. Mesmo eu não sabendo o meu futuro, posso fazer hoje o que eu fizer hoje, na minha vida, vai determinar, o que determinará o meu amanhã. Veja o princípio da semeadura. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear também colherá. Então, mesmo nós não sabemos nosso futuro, posso fazer hoje o que determinará o meu amanhã. O que eu fizer hoje de bom, de ruim, vai determinar.
Os mistérios da vontade de Deus. Eclesiastes 9. Salomão chega à conclusão de que coisas boas e coisas más sucedem, tanto na vida do justo como na vida do ímpio. Nós justos sabemos que a morte não é o fim de tudo, mas sim o começo de uma nova vida com Cristo. Esta é a nossa esperança. Essa é a esperança do cristão. Que amanhã nós estaremos com Cristo. Sabemos que vamos partir dessa vida, mas partiremos uma nova vida com Cristo. Os justos devem se alegrar e desfrutar da vida dentro do limite com sabedoria. Os justos devem se alegrar e desfrutar da vida dentro do limite e com sabedoria. Portanto, devemos aproveitar o que Deus tem nos dado de melhor. Precisamos desfrutar de tudo isso, mas com limites. A palavra diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo que nós podemos fazer nos edifica. Estamos aqui para agradar a Deus e fazer a sua vontade. E caminhar com Cristo. E procurar viver em santidade. Em 1 Pedro 1,16 diz que devemos ser santo, porque Deus é santo. Isso significa que a santidade de Deus é a razão por que devemos e podemos ser santos. Santidade é dedicação total a Deus. E Deus nos ajuda. Deus está sempre nos ajudando. Os mistérios da vontade de Deus, Eclesiastes 9. Desculpa, pulou alguma coisa aqui. Desculpa. Valorizar a sabedoria, pois ela é tudo na nossa vida. Precisamos procurá-la. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não devemos esperar justiça aqui na terra, mas sempre olhar para o nosso Deus. Ele é justo para nos compensar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Devemos crer que a hora certa é sempre do nosso Deus, mesmo que não entendemos seus mistérios, vivendo sempre confiando em seu poder e favor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27, 14. Excelência da sabedoria. Em Eclesiastes 10, 12a, a palavra do sábio diz assim: a palavra do sábio lhes trazem benefícios. A sabedoria protege e dirige as nossas ações. A verdadeira sabedoria é encontrada no temor a Deus. E o instrumento desta sabedoria é, entre aspas, língua ou palavra de um homem sábio. Quem é sábio fala palavras que edificam, que levantam a autoestima de uma pessoa. Essas palavras precisam ter conteúdo agradável e um tom dócil e amável. Salomão inclui neste capítulo sugerindo que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. A pessoa sábia falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo. Cuidado.
Desculpa, gente, mas eu tô tendo um problema sério com o computador, mas nós vamos chegar até lá ao fim, tá? Aqui, Salomão inclui neste capítulo, sugerindo que nós devemos tomar cuidado com as palavras. A pessoa sábia falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo. Caso contrário, podemos ser prejudicados. Benjamin Franklin costumava dizer que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E o apóstolo Tiago diz que este animal venenoso é a língua. Em Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Em Provérbios 12:18, há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. O sábio é aquele que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Importante. Necessário se faz ter o discernimento vindo da parte de Deus para o momento certo. A sabedoria está na maturidade, na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir dignamente diante de Deus e da sociedade em geral. Tirar proveito do tempo no ciclo de vida e na hora oportuna. Eclesiastes 11. Nossa vida presente deve ser alegre e agradável, mas com consciência de que devemos prestar conta a Deus por tudo que fizermos. Precisamos viver generosamente, ajudando o próximo e não pensar em nós mesmos. No versículo 9, Salomão aconselha os jovens a aproveitar toda a alegria que puderem obter da felicidade. Gozem de tudo que contemplar e desejar. Mas veja bem, nesse versículo, que ele está falando isso, não está dando carta branca no que se diz. Tudo vale. Nunca devemos esquecer que a palavra de Deus nos ensina que tudo posso, mas nem tudo me convém. Devemos viver o hoje, sim, mas com perspectiva do amanhã. As coisas que fazemos hoje irá determinar o nosso amanhã, a nossa salvação ou não. Outro probleminha eu tive. Vamos voltar. Nossa vida presente deve ser alegre e agradável, mas com a consciência de que devemos prestar conta a Deus por tudo que fizermos. Precisamos viver generosamente, ajudando o próximo e não pensar em nós mesmos. Então, como eu expliquei para vocês, né, aqui no versículo 9 que está falando, Salomão aconselha os jovens a aproveitar toda a alegria que podem obter da felicidade, gozem de tudo que contemplar e desejar. Mas ele não está dando carta branca para isso, né? Nunca devemos esquecer que a palavra de Deus nos ensina que tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós precisamos viver, sim, o hoje, mas com perspectiva do amanhã. As coisas que fazemos hoje irá determinar o nosso amanhã, a nossa salvação. Sim ou não. Devemos viver a vida com alegria, mas não abusar da liberdade que Deus nos dá, pois prestaremos conta de tudo que fizermos. Eclesiastes capítulo 12. Salomão, ao concluir como a vida deve ser desfrutada de acordo com os planos de Deus,
devemos evitar tristeza e infortúnio. Lembre-se do seu Criador em sua mocidade. Eclesiastes 12, capítulo 1. Precisamos viver conforme a vontade de Deus. Lembrar de Deus em nossa mocidade. Lembrar de Deus em nossa velhice. Lembrar de Deus antes de partirmos desta vida. Tudo que fizermos para Deus deve ser conforme a sua vontade. Caso contrário, nada terá sentido. Conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o nosso viver. Pois Deus trará a julgamento de tudo que foi feito, inclusive de tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Temer a Deus, isto é, guardar a sua palavra e estar em constante relacionamento com Ele, é tudo o que precisamos para ter uma vida plena, da qual não vamos nos arrepender de ter vivido. Para os dias atuais, aprendendo com o livro de Eclesiastes, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus é o autor da vida e do manual para o viver. Sejamos sábios em utilizar a nosso favor a sabedoria que vem do alto. Momento da apresentação da atividade do suplemento. O estudo 12 diz sobre os mistérios dos atos de Deus. Qual a proposta? Encarar a vida e a morte, a dor e a alegria como sendo parte do viver. Queridos, vamos orar? Deus querido, Deus amado, te louvo e engrandeço o teu nome, Pai. Senhor, tu sabes de todas as coisas, Pai. Que nós podemos praticar tudo que aprendemos contigo, Pai. Tudo que aprendemos com Jesus nós possamos praticar. Que nós possamos viver em sabedoria, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Não somos nada sem o Senhor. Nos ajuda a viver conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.